O favoritismo é do Racing, uma odd alta, tá? Uma odd interessante. Agora, assim, ao mesmo tempo, acho que a gente pode dizer que é um favoritismo grande também do Racing, né, velho? Vamos começar pela principal competição continental. Temos Racing e Fortaleza, quarta, 9h30 da noite, lá no estádio Presidente Perón, conhecido como El Cilindro também. Cilindro. Né? Cara, é o estádio que eu mais quero ir na América do Sul, velho. Lindeza, maravilha. É bonito mesmo. Ah, você já foi? Não, nunca fui. Bom, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena. Vamos lá, que tá pintando na tela e tem um QR Code aqui também, que é para você, apostador, ter a oportunidade de apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, né? Sempre importante, Faber, mano, a gente buscar informações, estatísticas e poder se embasar. E lá tem notícias do Game Arena, tá? Do tem portal tudo. Game Arena, tem vídeos da TV Bet, tem tempo real dos jogos, então tem as odds da Bet Nacional para você já acompanhar, então tudo num só lugar, no aplicativo do Game Arena, tá certo? Bom, estatísticas. Momento recente das equipes bem distinto, né, velho? Inclusive, muito se fala aí sobre uma possível saída de Vojvoda, né? Depois, caramba, quando foi que o Vojvoda chegou? 2022? Acho que é por aí, né? Acho que já tem uns 3 anos de trabalho do Vojvoda no Fortaleza e eu acho que nunca esteve tão sendo ventilada essa saída dele aí do comando, principalmente se houver uma eliminação aqui do Fortaleza, né? Que pode acontecer. Tem o jogo mais difícil aí da chave, né? O Lion fora de casa contra o Racing, que vale lembrar lá entre aspas, no primeiro turno, né? Quando se enfrentaram lá na estreia da competição, foi 3-0 pro Racing no Castelão, beleza? E assim está o grupo E da competição. Racing na liderança com 10 pontos marcados, Fortaleza em segundo com 8 e o Bucaramanga em terceiro com 6. E aí vale lembrar, o Bucaramanga vai enfrentar o Colo-Colo, né? E, cara, tá uma situação muito capciosa. Por quê? Se o Fortaleza ganha, ele pode terminar na liderança. Se ele perde, ele pode ficar de fora, velho. Isso. Então é uma situação bem capciosa aí do Leão do Pici. E o Colo-Colo não tem mais chance de Sul-Americana, né? Então, Exato. de fato, já está eliminado. E o Eu acho que ele Bucaramanga, apesar de jogar fora de casa, né, contra o Colo-Colo, mas assim, teria que fazer uma goleada, né, na equipe Não, do isso é Colo-Colo. considerando se o Fortaleza empatasse, né? Se o Fortaleza empatasse. perde, basta a vitória do Isso. Bucaramanga. 1-0 é o suficiente. Mas para o Fortaleza o empate pode ser Sim, suficiente, sim, tá? E na mesma coisa que para o Racing o empate pode ser suficiente aí para manter a liderança. Vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Racing, que venceu o Colo-Colo 4-0 e foi eliminado pelo Platense. Platense que está na final. Na final aí da Superliga Argentina, 1-0 em casa, Não, né? na final não, né? Acho que foi quartas, Acho que foi né? quartas, Platense chegou à final. Isso. Pois é. E aí antes fez 4 no Bucaramanga. Fez também. 4-0 nos dois últimos jogos. Já havia feito 3 no Fortaleza também, né? E também aí contra o News Old Boys venceu, 2-1 contra o Defensa e Justiça, empatou com o Colo-Colo, né, fora de casa. É um time que não perde há muito tempo, né? A derrota dele foi em casa para o Bucaramanga, né? E aí pode ser eventualmente um alerta para o Fortaleza, porque o Bucaramanga conseguiu vencer o Racing fora. E agora o Bucaramanga pega o Colo-Colo fora, que nem tem chance de classificação mais. Colo-Colo deve ir meio, até com um time alternativo, eventualmente, né? Então eu acho que é muito importante para o Lion já contar com essa vitória do Bucaramanga e saber que precisa pelo menos empatar lá no El Cilindro para conseguir essa classificação, né? Teve até a derrota recente, né? Inclusive da Platense, mas quando você puxa realmente no retrospecto geral, perde pouco aí o Racing e principalmente jogando em casa é um clubezinho muito perigoso, tá? Enquanto isso, Fortaleza, pode-se dizer, vive uma certa crise ali, né? A gente até mostrou que foram 3 derrotas consecutivas, mas na verdade no tempo regulamentar foi um empate contra o Retrô, só que culminou na eliminação nos pênaltis dentro de casa e pode-se considerar uma derrota, né? Fortaleza uma crise gigantesca, né? Assim, eliminado pelo Retrô na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, tá próximo da zona de rebaixamento, só tá um ponto acima da zona de rebaixamento e na Libertadores está ameaçado. Se ele perder esse jogo, provavelmente ele vai ficar de fora aí da próxima fase, vai ter que jogar a Copa Sul-Americana. Inclusive o Vojvoda na última coletiva nem deu, né? Fez só um pronunciamento lá, se mostrou bastante irritado. Então, Fortaleza que chega em crise. Esse jogo é muito 8-80, viu, pro Fortaleza, assim, é meio... perigoso. Ou consegue a classificação e volta ali a ter uma confiança para a temporada, ou é eliminado e aí, de fato, a temporada vai ficar bem prejudicada. Bom, vamos para o nosso Momento Bet Nacional. O favoritismo é do Racing, uma odd alta, tá? Uma odd interessante. Agora, assim, ao mesmo tempo, acho que a gente pode dizer que é um favoritismo grande também do Racing, né, velho? A discrepância de odds, ela é alta, tá? É natural também. Foi 3-0 é de se esperar, sim, não, sim, no sim. Castelão, eu aí o acredito Fortaleza tá numa fase ruim. De fato. Cara, eu até acho que uma vitória do Racing... Eu acho que o Racing vai ganhar esse jogo, tá? Infelizmente, a situação do Fortaleza realmente é muito complicada. Tem uma odd boa, eu acho que vale a pena pelo custo-benefício, tá praticamente o dobro do lucro, né? Uma cotação em 99. Quer ir na vitória? Não. Eu acho que tem opções mais seguras. Eu acho que a gente pode... Porque a grande questão é que o empate é satisfatório para os dois, né, velho? Então, esse é o grande ponto desse confronto.
porque o empate, ele garante a liderança para o Racing e garante a classificação para o Fortaleza, tá? Então, cara, isso aí me deixa com um certinho pé atrás. E por isso, ao meu ver, a melhor opção acaba sendo aí o dupla hipótese do Racing com um menos de 3,5 gols, tá? A gente vai ter um oddzinho 1,54, tá dentro do aceitável. E só pra... A gente discutiu aqui, seria melhor o mais de 1,5 ou menos de 3,5, né? Assim, pode bater os dois e dá, se tiver 2 ou 3 gols no jogo, né, dá certo do mesmo jeito. Mas a leitura é a seguinte, tá? O Fortaleza, o 0-0 pro Fortaleza é bom, porque ele só seria eliminado no caso de uma goleada do Bucaramanga. Apesar de o Bucaramanga deve vencer mais por 6, 7-0, assim, só se o Colo-Colo entregar. É basicamente isso. Então acho que pode ter um primeiro tempo ali muito... Os dois times cozinhando ali, o Fortaleza segurando o resultado. Então o jogo só pode se abrir mesmo no segundo tempo. E aí, para sair 3 gols no segundo tempo, caso, sai 4 gols no segundo tempo, uma probabilidade menor, tá? Assim, o margem de meio também tem a sua lógica. Porque se sai um gol cedo de um dos lados, o jogo pode complicar, né? O jogo pode se abrir e pode ter mais 2 gols, que bateria também no 3,5. Então a gente ficaria mais protegido, tá? Porque tem uma tendência aí do empate ser bom pro Fortaleza, né? E aí o jogo também não ter tantos gols como é esperado. É um jogo ali que se espera entre 2 e 3 gols. Exato. Pois é, a questão da leitura do under, ela é um pouco perigosa porque é aquela questão, em jogos assim, né? Se sai um gol muito cedo, complica completamente a análise. Mas a gente tem que trabalhar dentro daquilo que é mais esperado. Mas eu ainda acho que tá é uma proteção muito grande. Ainda tá, se fosse o 2,5, aí sim, aí seria arriscadíssimo. Porque poderia muito bem ser um 2-1. A margem fica maior. Mas enfim, fica aí. Vitória do Racing faz sentido. E aí o dupla hipótese, tanto com o margem de 1,5 como o 3,5 também faz o seu sentido. Mas a gente escolheu aqui o menos 3,5 por essa questão. Vai que o Fortaleza consegue se defender bem, segurar o jogo. Não precisa vencer, então... Se a gente tivesse Fortaleza precisando da vitória, aí sim. Aí era mais teria que se lançar. Mais mas como o 0-0 pode ser satisfatório, o under também cai bem para esse jogo.